O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. O governo brasileiro decide enviar à Itália um corpo expedicionário de 3 divisões. 14 de abril de 1945, 9h35 da manhã, norte da Itália. Nas encostas geladas de uma pequena vila medieval chamada Montesi, 25.000 brasileiros estão prestes a escrever a página mais sangrenta da história militar do Brasil. Eles vieram de longe, das favelas do Rio, dos cafezais de São Paulo, das minas de Minas Gerais, jovens que nunca viram neve, que mal sabiam onde ficava a Europa, mas que carregavam nos peitos uma promessa: mostrar ao mundo que a cobra estava fumando. Esta é a história da Batalha de Montesi, a mais brutal, a mais sangrenta e a mais heróica batalha já travada por soldados brasileiros em solo estrangeiro desde a Guerra do Paraguai. Para entender Montesi, precisamos voltar no tempo. Janeiro de 1945. A Força Expedicionária Brasileira acabava de conquistar Monte Castelo após 4 tentativas sangrentas. Os pracinhas, como eram chamados, haviam provado seu valor, mas o custo foi alto: 240 mortos, 1.382 feridos. Entre eles estava um jovem tenente de apenas 25 anos, cuiabano, filho de família humilde. Seu nome, Iporã Nunes de Oliveira. Iporã havia liderado 11 patrulhas bem-sucedidas. 2 cruzes de combate decoravam seu peito, mas nada, absolutamente nada, o prepararia para o que viria em abril. Porque os alemães haviam construído algo terrível nos Apeninos, uma linha defensiva que os próprios comandantes nazistas chamavam de impenetrável, a linha Gengis Khan. E no coração dessa linha, como uma fortaleza medieval, estava Montesi. Uma pequena vila de ruas estreitas, de casas de pedra, de uma torre que dominava todo o vale e de campos minados que cercavam cada entrada. Os alemães sabiam que se Montesi caísse, as portas para o Vale do Pó se abririam, a guerra na Itália terminaria. Por isso, entrincheiraram a 148ª Divisão de Infantaria com uma ordem simples: resistir até a morte. 12 de abril de 1945. 19 horas. A Ordem Geral de Operações número 15 chega ao quartel-general da Força Expedicionária Brasileira. Missão: conquistar Montesi. Prazo: 48 horas. Comandante: General Mascarenhas de Moraes. Quem iria? O 11º Regimento de Infantaria, o Regimento Tiradentes, de São João del Rei, Minas Gerais. Entre eles, além do tenente Iporã, estava o soldado Arlindo Lúcio da Silva, 25 anos, atirador de fuzil automático, um dos melhores do regimento. Nas noites frias da Itália, quando os canhões silenciavam, Arlindo escrevia cartas, longas cartas para sua mãe em São João del Rei, cartas cheias de saudade, de esperança, de patriotismo. Em uma delas, ele escreveu: "Mãe, se eu não voltar, saiba que morri por algo maior que eu. Morri para que o Brasil seja respeitado." 13 de abril, véspera do ataque. Iporã lidera uma patrulha de reconhecimento. Nas trevas da madrugada, ele e seus homens se arrastam entre as minas, centímetro por centímetro, suor congelando nos rostos, corações batendo como tambores. E então, Iporã vê uma brecha, uma pequena abertura no campo minado que protege Montesi. Os alemães não sabem que ela existe. Ele acabara de encontrar a porta de entrada para o inferno. 14 de abril de 1945. 9h35 da manhã. Norte da Itália. Começa o ataque. A artilharia brasileira despeja fogo sobre Montesi, 9.600 projéteis nas próximas horas.
O céu fica negro de fumaça, a terra treme, as casas medievais desabam como castelos de cartas. Mas os alemães respondem. 1.800 disparos de artilharia pesada. 64% de toda a munição inimiga no setor italiano é despejada sobre os brasileiros. Porque eles acreditam que Montese é o ataque principal, que uma divisão blindada americana está prestes a romper por ali. Eles despejam tudo o que têm. 13h30, hora H. O tenente Iporã Nunes lidera seu pelotão pela brecha que descobriu. À sua frente, a morte. Metralhadoras alemãs cospem 1.200 balas por minuto. Morteiros explodem, granadas rasgam o ar. Mas Iporã não recua. Gritando ordens, ele avança. Seus homens o seguem, através da fumaça, através do fogo, através do próprio inferno. 15h30. Iporã Nunes torna-se o primeiro soldado brasileiro a entrar em Montese. Combate urbano, casa por casa, rua por rua, alemães entrincheirados em cada esquina, brasileiros avançando metro a metro. E então, Iporã vê a torre medieval que domina toda a cidade. De lá, os artilheiros alemães direcionam o fogo sobre seus companheiros. Ele sabe o que precisa fazer. 15 de abril, 8h da manhã. Iporã e seu pelotão assaltam a torre. Luta corpo a corpo, baionetas, socos, desespero. Quando a fumaça se dissipa, Iporã está de pé. 2 artilheiros alemães com as mãos para cima. A torre está nas mãos do Brasil. Do topo, ele pode ver todo o campo de batalha, e o que vê o aterroriza. Enquanto Iporã segurava a torre, outro drama se desenrolava nas encostas. O pelotão do soldado Arlindo Lúcio avançava pela lateral de Montese quando o inferno literalmente se abriu. Barragem de morteiros, uma metralhadora alemã no flanco esquerdo, homens sendo dilacerados, gritos, sangue na neve. O pelotão fica preso, colados ao chão, incapazes de avançar ou recuar. É uma armadilha mortal. Arlindo olha para seus companheiros, vê o medo nos olhos deles, vê os feridos, vê que em minutos todos estarão mortos. E então ele se levanta. Com seu fuzil automático, Arlindo avança sozinho contra a posição inimiga, as balas unindo ao seu redor, morteiros explodindo aos seus pés. Ele dispara, cobre seus companheiros, desenha o fogo inimigo sobre si mesmo. E funciona. O pelotão consegue se mover, consegue procurar abrigo, consegue viver. Mas Arlindo cai. Um franco-atirador alemão o atinge. Ele desaba na neve. 25 anos. Cartas inacabadas no bolso. Mais tarde, quando encontram seu corpo, veem que ele sorri, como se soubesse, como se estivesse escolhido. Por esta ação, Arlindo Lúcio da Silva recebe póstumamente a Medalha de Combate de Primeira Classe. Citação: por ato de bravura excepcional, acima e além do dever. A batalha continua, por 3 dias e 3 noites. 16 de abril. Os contra-ataques alemães são repelidos um a um. Cada rua conquistada é defendida com sangue. 17 de abril, aurora. Os últimos focos de resistência são eliminados. E então, silêncio. Montese está nas mãos do Brasil. O preço? 430 baixas brasileiras, 34 mortos confirmados, mas centenas de feridos, dezenas de desaparecidos. Do lado alemão, 453 prisioneiros, 54 mortos confirmados. Uma divisão inteira destruída. Mas o significado vai além dos números. A conquista de Montese rompe a linha Gengis Khan, abre o caminho para o Vale do Pó. Em 2 semanas, 21.000 soldados alemães se renderão à Força Expedicionária Brasileira. O general Krittenberger, comandante do 4º Corpo Americano, envia uma mensagem. Na jornada de ontem, só os brasileiros mereceram minhas irrestritas congratulações. Com o brilho do seu feito, a divisão brasileira tem condições de ensinar às outras como se conquista uma cidade.
Em 2 de maio de 1945, a Força Expedicionária Brasileira faz junção com tropas francesas em Susa. A guerra na Itália termina. Em 8 de maio, a Alemanha se rende. Hoje, 80 anos depois, Montese reconstruiu suas ruas, suas casas, sua vida. Mas uma praça guarda a memória. Praça Brasil. Praça Brasil. Ali, crianças italianas ainda cantam em português a canção do expedicionário. Um museu dedica uma sala inteira à Força Expedicionária Brasileira e na torre medieval, aquela mesma torre que Iporã conquistou, há uma placa: aos libertadores brasileiros, que vieram de tão longe para nos dar a liberdade. O tenente Iporã voltou para casa, tornou-se coronel, viveu até 2011, aos 93 anos. Nunca gostou de falar sobre Montese. Dizia apenas: fizemos nosso dever. Arlindo Lúcio nunca voltou. Seu corpo repousa no Monumento aos Pracinhas, no Rio de Janeiro, junto com os 467 brasileiros que morreram na Itália. Montese não foi apenas uma batalha, foi uma prova. Uma prova de que, quando empurrados ao limite, os brasileiros não recuam. De que coragem não conhece fronteiras. De que heróis não precisam de capas. Às vezes, precisam apenas de uma farda verde-oliva e um coração maior que o medo.